com a sua volta aqui ao 4x4. Então, vamos lá, você é a especialista aqui. Censura, perseguição política, porque, como consta disso, a gente já tem aí a Constituição que está sendo desrespeitada, tem o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, tem o Código Penal, crime de injúria, calúnia, difamação, crimes cibernéticos, mas discurso antidemocrático, discurso de ódio, desinformação, fake news. Faltou desordem informacional, você lembra do Lewandowski, né? Que são verdades apresentadas de uma maneira que levam a pessoa a entender algo que não é verdade. Então, termos absolutamente vagos, né, ambíguos, interpretativos. Em que país estamos? Bom, vocês três não estão aqui, mas em que país vivemos nós aqui, esses pobres brasileiros? Lacombe, eu queria falar sobre isso a respeito do CIED, né? Que é o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que é esse novo órgão do TSE, que trata disso aí tudo que você falou, desinformação, desordem informacional, essas coisas todas. E eu para falar do CIED, eu fico até meio assim, sem ter nem por onde começar, porque é tanta coisa errada que eu não sei nem por onde começar, aqui organizar meu pensamento. Mas, enfim, vamos começar aqui a falar sobre o CIED. É o seguinte, primeira coisa, quem criou o CIED foi o ministro Alexandre de Moraes na qualidade de presidente do TSE. E eu cacei lá na Constituição e no Código Eleitoral todinho para saber se o TSE tinha alguma atribuição para criar algum órgão com este objeto, que é caçar os outros, né? Caçar no sentido de caçar no sentido de ser cedilha, de você caçar como se fosse um animal, né? Vamos caçar a pessoa, não só caçar com SS, né? Caçar partidos políticos, caçar candidatos, mas caçar com C cedilha também, como se você fosse um javali na floresta. E eu cacei lá na Constituição, no Código Eleitoral, e achei tudo lá que se refere à atribuição do TSE. Promover as eleições, julgar processos de inelegibilidade, uma série de atribuições, e não existe nada que autorize o TSE a criar um órgão desta natureza. E no direito público, no direito administrativo, o funcionário público, o agente público, ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza que ele faça. Enquanto nós que não somos agentes públicos, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, no direito administrativo é diferente. O agente público só pode fazer aquilo que a lei expressamente o autoriza a fazer. Tem que estar dito. Então, para se criar um órgão desse, a lei ou a Constituição tem que dizer expressamente que aquele órgão está autorizado a criar este tipo de órgão. E eu cacei lá no Código Eleitoral e não tem nada dizendo a respeito disso. Então, para começar, o CIED é um órgão ilegal, porque não tem lei que preveja, que autorize o TSE a criá-lo. Não está no objeto institucional do TSE e, portanto, é um órgão ilegal. Segunda coisa, eu não sei se vai dar para colocar aí, tem uma foto aí desse, como é que é o nome dele? É o Bayrog? Carlos Baigorre. Carlos Baigorre. O Carlos Baigorre, que é da Anatel, ele tirou uma foto com Alexandre de Moraes e ele aparece lá todo pimpão, o Moraes de um lado, ele de outro, ele segurando um papel, aquilo ali deve ser uma resolução do TSE que dá a ele todos os poderes. É uma resolução que transforma o senhor Carlos Baigorre numa espécie de xerife,
O Alexandre de Moraes está colocando uma estrelinha ali no peito dele e dando todos os poderes, e ele me parece que está curtindo muito essa vibe. Ele está curtindo receber esses poderes. Só que o que ninguém está querendo lembrar, mas eu aqui vou fazer aquele papel, né, de, como sempre, de ser a pessoa inconveniente que lembra dos dispositivos legais que estão sendo violados, eu vou lembrar do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz o seguinte, que qualquer operação de exclusão de perfil, exclusão de rede social, exclusão de site, bloqueio de site, qualquer operação nesse sentido, segundo o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, qualquer ação nesse sentido tem que ser feita necessariamente por um juiz. Isso é um procedimento exclusivamente judicial. Então, não poderia jamais o Alexandre de Moraes delegar esta atribuição. Essa aí é a foto. Essa aí é a foto. Parece que o senhor Carlos Baigorre está ali todo pimpão recebendo uma estrelinha de xerife. Ele está orgulhosamente... Ele não escondia o sorriso, Ludmila, durante a fala dele. Ele não conseguia tirar o sorriso do rosto. Eu quero lembrar só aquela um parênteses. síndrome do pequeno poder, né? É isso que eu ia falar agora. Toda tirania, o grande perigo está no vigia, naquele guarda da esquina que ganha um poder demasiado e arbitrário. É isso que a gente está vendo já no Brasil. Então, a gente tem que lembrar disso. Essas ordens de retirada de site, de bloqueio de rede social e coisas semelhantes, segundo a lei do Marco Civil, só podem ser feitas por um juiz. É bem verdade que esse artigo 19 da lei do Marco Civil está sendo discutido no STF, num recurso extraordinário, virou até o tema 987 em discussão no STF, mas o fato é que a lei ainda está em vigor. É essa a lei que nós temos hoje. E o TSE simplesmente está ignorando, está colocando lá para a estagiária do Twitter, para as Big Techs, não só para a Anatel, para o senhor Baigorre, mas lá para o Twitter, para o TikTok, para o Instagram, está dando a eles o poder de eles mesmos decidirem o que, abre aspas, viola a democracia e eles mesmos tomarem a providência de excluir o perfil ou a publicação e coisa que o valha. Então, ele mesmo está dando poderes judiciais aos estagiários lá do Twitter, aos estagiários do Instagram, que vão fazer essa análise de mérito, coisa que apenas um juiz poderia fazer. Então, esse CIED do TSE, ele é ilegal do início ao fim, tanto por não estar nas atribuições do TSE criar um órgão dessa natureza, como também não está nas atribuições de civis, de pessoas que não tenham, digamos, corrigindo, que não tenham poderes judiciais, tirarem sites e perfis do ar. Então, está tudo errado do início ao fim.